O mural do capítulo 1138 pode ter sido um dos quadros mais impactantes da história de One Piece. Ao lado dos textos Harley, parece que Oda quis nos dar um vislumbre do quão antigo e vasto é verdadeiramente a história do seu universo. Já identificamos trechos do Harley que provavelmente remetem a vidas vividas mais de 5 milênios no passado, e muito provavelmente uma profecia dos últimos eventos da história da obra, com as gargalhadas do Deus do Sol, guiando o terceiro mundo até seu fim e recomeço. Mas por trás das grandiosas revelações, dos mistérios abissais e das visões escatológicas por textos sagrados, não podemos esquecer que One Piece sempre conta com uma história dentro da história. Por trás do grande evento cataclísmico da Guerra dos Melhores, o embate entre a tripulação pirata mais poderosa do mundo contra todo o poderio da marinha, que buscava destruir a linhagem do Rei dos Piratas, o seu filho Portgas the Ace. Marineford é sobre isso, mas por trás dessa história, acompanhamos um irmão desesperadamente lutando contra tudo e todos para salvar o seu irmãozão. Vemos um pai derrubar lágrimas por seu filho, um avô não mover um dedo pelo seu amado neto e sofrer mais que todos. Além de inimigos que se tornam amigos, amigos que se tornam inimigos, a malícia brutal de Akainu, a relação entre Roger e Barba Branca e os sonhos do passado do Rei dos Piratas, tudo acontece em Marineford. Politicamente, esse evento muda tudo no mangá. A marinha obteve seu objetivo, mas acabou perdendo uma das suas maiores armas, quando Kuzan e Sakazuki lutaram frente a frente pelo posto de almirante de frota, e o Kuzan saiu sem a promoção e sem a sua perna. No mundo da pirataria, o vácuo de poder causado pela derrota do Yonkou afundou o Novo Mundo em conflito e guerras pelos territórios antes protegidos por Edward Newgate. No fim, após derrotar os piratas do Barba Branca, liderados por Marco, Barba Negra e seu terrível bando são elevados ao posto de Yonkou, restabilizando a balança do poder e resultando em uma era pirata ainda mais brutal. Podemos analisar basicamente todas as sagas de One Piece por essa visão. Entre a passagem da Wikipedia relatando os fatos e o texto do mangá, certamente o drama interpessoal dos personagens é o que nos prende a realmente se apaixonar pela obra. Por mais hype que o filho secreto do Rei dos Piratas, comandante do Barba Branca Comado do Fogo, bolado o Ace seja, talvez a coisa mais importante, que mais faz a gente querer que ele se salve no fim, seja que ele simplesmente é o amado irmão mais velho do Luffy. E a gente só sente assim porque a gente ama o Luffy em primeiro lugar, né? Então, o mural provavelmente vai ser a mesma coisa. O Oda já deixou todas as dicas no texto, e eu não tô falando do texto sagrado Harley. Na verdade, nas coisas lúdicas, nos pequenos gestos, One Piece vai tecendo seus novelos emocionais que, no fim, amarram nosso coração na história mais épica da história do mangá. E é exatamente isso que vai rolar com esse mural. Enquanto focamos nos desenhos insanos, nas implicações históricas, na mitologia por trás, Oda já plantou as sementes do drama que a criação do muro vai ter. E no centro do drama, o incrível e inocente artista que é o verdadeiro responsável pelo quadro mais debatido da história. Hoje, vamos revelar quem desenhou o mural e como Oda vai nos emocionar com a história da sua criação. Fala galera, Chapéu de Palha aqui, eu sou o Derek, teoriazinha quente, hein? Eu já vim discutindo em live há algum tempo e eu acho que agora vai ser cravado, então eu quero saber o que você acha dela. Assim que você finalizar, comenta aí alguma coisa. E enquanto isso, deixa o like, se inscreve. Alan, como sempre, muito obrigado pela edição e let's fucking go! Ok, para começar, por que quem desenhou o mural importa? Porque a essa altura eu tô meio convencido que veremos um flashback desse exato momento. Faz muito sentido no enredo para não acontecer. Pensa comigo, depois de anos e anos desse mistério, observando novos detalhes, discutindo e referenciando mitologias e deuses obscuros do nosso mundo, depois de tudo isso, nós temos a expectativa completamente quebrada. Era só um sonho de criança, porque a Ripley já contou pra gente que foram crianças gigantes que desenharam esse mural, e isso é super importante pra história. No capítulo 1038, quando a Ripley e o Frank estão conversando sobre esse mural, o nosso ciborgue se surpreende porque tem várias raças representadas na arte. Então ele estranha, teoricamente não seria compatível com a cultura de Elbaf, exatamente como a Ripley confirma quando ela fala que pelas eras os gigantes tiveram contatos com outras raças, mas sempre no contexto de guerra e conquista e nunca uma troca cultural. Inclusive, né, esse é um dos dilemas que está rolando agora pela morte do Rei Harold, o suposto conflito que ele teve com Loki ou com o gigante ancião Yaru. Enfim, logo, o mural que aparenta ter gigantes e outras raças cooperando com o inimigo comum é peculiar em vários sentidos, ainda mais sendo tão antigo.
Mas, claro, a Ripley, que além de uma giganta guerreira também é mãe do Colin e esposa do Scopper Gaban, tem uma explicação um pouco mais lúdica para o mural que está deixando a comunidade completamente maluca nos últimos tempos. Talvez isso signifique que é simplesmente um sonho de criança. Ou seja, seria impossível um adulto imaginar os gigantes cooperando com outras raças dessa maneira. Mas é aí que tá. Não são as realidades dos adultos que têm mais poder em One Piece? Na verdade, o sonho do Luffy, o seu sonho de criança, é literalmente a força motriz de todo o enredo da obra. Sem o Luffy sonhar em ser rei dos piratas, sem ele sonhar aquele sonho incrível que vemos no capítulo 1060, com a reação super divertida da tripulação, simplesmente não teríamos história, não existiria One Piece. E esses sonhos infantis que movem o mangá e mudam o mundo para o melhor são para mim a principal temática da obra. Mas beleza, então quem seria essa criança gigante? E se eu estivesse falando que essa altura já tá óbvio e a sua primeira aparição foi no 1065, no meio do lixão? Pois é, a armadura gigante do Reino Antigo, que na verdade era um dos amigos do Joy Boy, a quem ele confiou guardar o seu mais poderoso haki e levar pro futuro, ele é o artista que fez o mural, e as evidências pra mim estão bem claras. Ok, do básico. Na sua introdução e depois, pelo que é relatado pelo Vegapunk, acreditamos que ele simplesmente é uma espécie de robô ou armadura gigante programada para destruir. Porque 200 anos no passado, o bichão acordou e simplesmente foi atacar Marijoa, mas na hora de dar o seu primeiro golpe, ele perdeu a força e desligou novamente. No capítulo 1092, quando Luffy luta contra Kizaru e Egghead, o gigantão que estava até então adormecido no lixão de Vegapunk, depois de ter sido levemente contrabandeado pelos cientistas da época após o incidente de Marijoa, acorda, o que indica claramente que a energia emitida pelo despertar da fruta de Nika é o combustível, ou no mínimo um simulacro do seu combustível original, que também é o que tudo indica no enredo, é a versão do reino antigo da Mother Flame, o mesmo combustível que o Vegapunk foi capaz de reproduzir e também que aparentemente é capaz de energizar a arma ancestral Uranus, a mesma que Imu usou para destruir Lulusia. No capítulo 1122, a gente vê um flashback que o Emeth era na verdade um amigo do Joy Boy, mas o mais interessante é a maneira que ele fala. Algo que passou batido para quem não fala japonês, o que vos fala incluso, que é que a maneira que ele fala é igualzinha de uma criança, inocente, doce, curiosa. A voz de Emeth é intencionalmente infantil. No capítulo 1120, ele conversa com o Luffy, que parece ouvi-los graças à sua habilidade de ouvir a voz de todas as coisas. Mesmo motivo dele conseguir ouvir o Zunisha como Momonosuke pela primeira vez lá em Zou, lembra? Ou seja, a essa altura, isso indica que ele é de fato um ser biológico, muito mais próximo de um ciborgue como o Frank do que de um robô ou androide, puramente de metal. Eu acho que esses paralelos com o Frank são muito reais. Porque pensa comigo, se ele é uma criança gigante com chifres, usando uma armadura robótica que precisa do combustível da Mother Flame para se manter vivo, ele é basicamente um ciborgue como o Frank, que precisa da cola, ao invés do mais combustível do Reino Antigo, mas que se viesse do passado, provavelmente ia estar usando a Mother Flame também. E aí que clicou. No capítulo 1138, o Frank tá representando o Emeth. Primeiro, a Ripley pega ele na mãozinha igual um robô de brinquedo, remetendo a esse lado lúdico e infantil do enredo. Depois, ela fala que o mural é um sonho de criança, e no último e lendário quadro, vemos a composição do ponto de vista do Frank, um mural gigantesco e ele pequenininho, e toda a história de One Piece chocantemente perante seus olhos. Essa composição não é à toa. O Oda ama referenciar momentos passados através da sua arte, e eu tô bem confiante que um dia teremos o flashback da criação do quadro, com Emeth finalizando sua obra, observando-a orgulhosamente, no mesmo exato lugar do Frank. E claro, o Oda já preparou tudo. A roupa do Frank em silhueta fica igualzinha à do Emeth. Até os chifres que ele carrega no elmo batem com o do amigo do Joy Boy. E com todas as dicas do mangá, pra mim o Emeth era na verdade uma criança gigante ancestral. Sim, a mesma raça do War Jr., que é conhecida por guerrear e ter sede de sangue a todo custo. O massacre da Sala do Trono, entre Loki, Rei Harald, Yaru e centenas de guerreiros gigantes descendentes do sangue ancestral, vai ser mais um símbolo de como os constantes conflitos entre gigantes de outros tipos, povos, reinos, raças, é um problema há milênios. Um problema que provavelmente Emeth sonhava em solucionar um dia. Lembra como o Frank virou um ciborgue? Depois do Tonsan, seu mestre e figura paterna, ter injustamente sido condenado pelo governo mundial à morte, depois de toda uma maracutaia lá que o Spandan fez para incriminar o Frank, para conseguir as plantas da Pluton para si, enfim, o nosso ciborgue simplesmente tentou parar o Puffington no braço,
Ou seja, ele foi atropelado e caiu em alto mar praticamente morto. À deriva, o Frank acha um navio abandonado cheio de peças, que até hoje eu tô convencido que era o navio com que o Dufeld financiava o grupo Mad, na época que o Vegapunk ainda trabalhava com Judge, Queen, que, gente, desculpa dizer, tá? Provavelmente é o pai biológico do Frank, e o Caesar. Então toma aí mais uma conexão obscura, né? A ciborgização do Frank é fruto de uma grande injustiça, um movimento de vida ou morte. E eu acredito que a mesma coisa pode ter acontecido com Emeth no passado. Considerando seu tamanho e os chifres, eu acho que é cravado que ele era um gigante ancestral. E pela sua voz inocente, doce, talvez ele fosse um daqueles personagens pacifistas que o Oda coloca na história para nos fazer refletir sobre como a violência nem sempre é o caminho. E que personagem pacifista mais poderoso do que um gigante ancestral? Uma raça conhecida pela violência, poder e valor em batalha. Se ele fosse um gigante ancestral gentil, durante o século perdido, certamente seria rechaçado pelos seus colegas. Quem sabe ele não foi brutalmente espancado, mas no último segundo, entre a vida e a morte, foi salvo por Joy Boy, que conseguiu usar a tecnologia do Reino Antigo para prolongar sua vida graças aos poderes de Nika e posteriormente a Mother Flame. Inclusive tem várias teorias que o Joy Boy também era uma espécie de inventor, então encaixaria legal aí. O sonho de criança do Emeth, a batalha do século perdido ou a batalha final da obra se encaixam perfeitamente com as suas experiências em vida e o que ele desejava para o mundo. Influenciado por Joy Boy, por Nika, o mural pode ser a sua arte para o futuro. E aqui estamos nós, movidos pelo sonho de criança, com o Frank, que tem uma vida parecida com a do Emeth, de certa maneira, representando o inocente e bondoso gigante ancestral, amigo de Joy Boy, perante a sua maior obra. Então, galera, esse foi o vídeo. Comenta aí o que você achou, deixa o like, se inscreve. Achei bem interessante essa ideia. Tirei da minha cachola, assim, a maior parte dela. E, obviamente, inspirações. Teve gente que começou com bagulho em live e tal. Acho que foi até um inscrito que comentou na live que o Emeth podia ser o cara que desenhou o mural. E achei genial, desenvolvi aqui. É isso, galera. Eu ainda tô com a garganta meio zoada, não tô conseguindo fazer vídeos mais longos, sinto muito, porque eu queria adicionar mais coisa ainda, tem muito mais coisa interessante pra falar sobre. Mas obrigado pela força, todo mundo. Um beijo, um queijo. Espero que vocês tenham curtido o review do capítulo que o Lipe postou ontem. E é isso, galera. Valeu! Pode palha secreto. Aí, gente, o Lakers trocou por um pivô Mark Williams, né? O Anthony Davis ficou por 5 anos pedindo um pivô. E o Rob Pelinka, tá ligado quando você chama o garçom? Tu sabe que tu tá na visão dele, tu sabe que ele te viu, tu sabe que ele te ouviu, e ele finge que tá olhando outra coisa, finge que tá olhando pra outra mesa, finge que tá olhando pro cardápio. É isso que o General Manager do Lakers fez com o Anthony Davis por 5 anos, pedindo um parceiro pivô pra jogar. Na hora que o tesouro, né, Luka Doncic aparece e fala, pô, Rob Pelinka, eu não tô zoando, tá, isso é verdade. Pô, Rob Pelinka, eu queria um pivô pra jogar lobby, né, pra jogar e tal. O Rob Pelinka fala, meu tesourinho, tudo bem. Eu vou mandar o nosso rookie, estrela, promessa, Dalton Knecht, mais uma porrada de coisa que eu deveria ter mandado pro teu time burro, que eu não mandei. Eu vou mandar agora pro Charlotte pra pegar um pivô brabo. Que aí, gente, sério, esse pivô, ele tem 9,9... Aí, as medidas americanas me dá raiva, né? 9,9. 9 pés e 9 polegadas. Ou seja, sei lá, uns 3 metros e vral de alcance. O cara é Gigamax. Ele deve ser da tribo dos gigantes de pernas longas e pescoços longos e braços longos. Scopper Gaban.